que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já o teria. O que você sabe te trouxe até aqui. E é o que você ainda não sabe que vai te levar adiante. Então você tem que ter essa humildade de reconhecer que você precisa se reconstruir. Abrir o espaço para conhecer coisas novas, pessoas novas. Sim. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Fala, galera! A gente dá início aqui hoje mais um episódio do Imigrante Rico. E hoje eu estou aqui com um amigo conhecido, profissional, empresário, pai, valadarense, Dalton Salles. Bem-vindo, meu irmão. Valeu, Thiagão. E olha, se você não seguir o canal, curte, comenta, ativa as notificações aí e acredita que se alguém precisa escutar a história desse cara que é muito inspiradora, perde tempo não? Envia e vou colocar o link dele para vocês seguirem aí também. Cara, você é natural da Terra Santa. Sou de lá, sou do país. Do governador Valadares. País chamado Minas Gerais, da capital, governador Valadares. Você já chegou aqui com green card. Já cheguei aqui legalizado. Mas você não cresceu naquele lugar quente não, né? Não. Foi pro outro mais quente ainda. Ali, saí do caldeirão e fui pra forma. Lá dentro da forma, dentro de um forno mesmo, literal. Mato Grosso. Mas por que seus pais foram arrumar em Mato Grosso, cara? Cara, é uma loucura. Mineiro não para, né, Thiago? Você já viu mineiro nascer, crescer e morrer em Minas? Tem sempre um caos. Eles sempre arrumam uma forma de sair vazado, entendeu? Meus pais não foi diferente. Nada estava satisfeito em Minas e foi parar lá no interiorzão do Brasil, no Mato Grosso. Caraca, cara, e seus pais faziam o quê? Cara, trabalhava pros meus avós. Meus avós eram fazendeiros, tiravam leite, como a grande maioria da cultura mineira, né, por muito tempo. E ali meus pais cuidavam, moravam na fazenda dos meus avós. E aí, um certo tempo, meu pai, muito curioso, falou, vou ver o que tem do outro lado do Brasil. Partiu para conhecer o Brasil, Mato Grosso. Terra barata naquela época. Terra barata. De graça. Terra boa. Ele falou assim, cara, esse é o ninho, esse é o lugar. E vocês têm fazenda lá até hoje? Temos. Que lugar de Mato Grosso? É de Cuiabá para trás, para dentro, indo mais para o norte. Mais pro na norte. região ali de Araputanga, reserva do Cabaçal. Alguém que, né, do Mato Grosso que está nos ouvindo aí deve conhecer e reconhecer aquele lugar. Indo ali para Pontes Lacerda, caminho de Rondônia. Você já tá quase vizinho do Luciano ali, então. Cara, vem chegando ali na divisa, tá beirando. Muito legal, cara. Deixa eu te falar aqui. Você voltou para Minas depois? Cara, nunca. Tive algumas vezes, mas para morar nunca voltei. Pra morar não, só para passear mesmo. Só para passear. Só foi lá dar uma visitada. Dar uma visitada, muito parente lá, né? E você ficou no Mato Grosso até que ano? Eu fiquei no Mato Grosso até 99, né? Quando eu vim para cá. E você fez faculdade lá? Eu iniciei. Eu cheguei a morar na Bolívia, sabia? Uai. Eu fui para Bolívia fazer medicina. Eu fiquei 6 meses na Bolívia, um período em que o Brasil estava transicionando. Seu nome era Adalto, ele dizia, muitas coisas ele trazia de lá. Aí, com a transição cambial, ficou inviável a gente ficar na Bolívia. Eu voltei pro Brasil, aí do Brasil eu falei assim, cara, tem que vazar. Eu conheci uma moreninha, muito, muito simpática, ganhou meu coraçãozinho. Eu falei assim, vamos fazer uns americaninhos lá na América? E a sua esposa atual hoje? Minha esposa atual hoje. Você tá brincando. Paixão, e de onde que veio essa ideia? Lógico, tá na genética, já tinha um green card já, porque é valadarense. Mas de onde que veio essa ideia dos Estados Unidos? Cara, incrível, né? Quem é que não tem um parente na América? Quem é que não tinha um principalmente parente valadarense, na América? né? Valadarense. Não, que aconteceu? Quem que é valadarense na época que não tinha um parente na América? Essa é a pergunta certa. Entendeu? Hoje, então, nem se faz essa pergunta mais, né? Já tá metade aqui. Cara, aí assim, eu tinha, né, um irmão aqui. Eu tinha um irmão aqui já há 16 anos. Meu irmão mais velho, e morava aqui. Ele foi desvinculado, né? Tipo assim, ele já saiu da família muito cedo, veio pra cá muito cedo. Meu pai emancipou ele pra vir pra cá, pra América. Emancipou ele pra vir pra cá? Emancipou ele pra vir pra cá. Quantos anos? Ele tinha, acho que 16 anos. Você tá brincando? Doido pra vir pra América. Aí veio esse irmão primeiro. Tinha primo aqui? Tinha, eu já tinha os primos que já estavam aqui. Aí ele veio por causa dos primos e o Chico que tava aqui. Aí veio. Ele veio primeiro e... Só que eu nunca tive essa intenção de vir pra cá, entendeu? Você é menino, você é menino. Você faz coisa de menino. Cara, emancipado pra vir pros Estados Unidos. Em que ano foi mais
mais ou menos isso aí, você lembra? Cara, meu irmão veio? Meu irmão veio em 80 e vai pedrada, acho que 86, 1986. Ele pegou ainda aquela lei da fazenda, lembra que se legalizava pelas fazendas e tal? Pegou aquela época lá. Não tinha imigrante aqui, cara. Foi desbravado nessa época, né? Sabe que eu sou curioso para descobrir o primeiro brasileiro que chegou aqui? Interessante. Eu não achei até hoje, mas se você souber e seu irmão conhecer aí, manda pra mim, viu? Interessante. Já vi alguns caras bem velhos de 40 anos de América, que assim, pra mim já é bem hasta 30. Não, sim, se você me manda aí que eu tô interessante, coçando pra fazer umas gravações dessas. Acho que tem muito caos bom pra nós contar. Cara, tem aqui. muita história. Porque eu já tenho, né? A nossa história já tem muita coisa novidade. Muita coisa diferente quando a gente chegou pra hoje, né, Thiago? Não vai dividir com vocês aí um pouquinho. Espera aí que você vai ficar sabendo antes do Google existir. Tinha um negócio que chamava mapa de papel. O que é? O amigo convidava pra ir na casa dele. Quanto tempo demorava pra você andar de uma cidade pro outro? Não tinha GPS, né? Você pegava o mapa daquele, você chegava a tremer as pernas. Se perdia. Quantas vezes eu passei mal em cima do mapa daquele, Thiago? Pelo amor. Você chegou aqui em que ano? 99. Ah, não, então chegou 2 anos antes de mim. Setembro de 99. É. Cheio de sonhos, né? Uma época muito desafiadora. Você foi morar em qual cidade? Cara, Framingham, né? Você foi lá pra Framingham, então? Foi pra Framingham. Cidade do Mineiro. A galera ficava naquela padaria ali na frente esperando a van passar pra pegar, né? Era aquela loucura. Eu fui morar no Second Street, não sei se você já ouviu falar, lembra do Second Street ali? Sim. Cara, povão. ali é uma loucura. Ali a gente chegou, eu mais um cunhado meu, e cheguei lá, meu irmão tava lá com mais 7 no apartamentinho de um quarto. Falei assim, que é isso, cara? Que lugar que nem é esse? Só as beliches. Você tá beliche nada, esparramado pro chão afora. Falei, como assim, América? Nem fazer a beliche de Tubaifó os caras fizeram. Não, foi o que isso? Porque a imagem que passaram pra sonho, gente América. Eu cheguei lá, já vou chegar chutando dólar na rua. Não é assim, não. Não. Assustador. É, complicado. E a vida naquela época, muita gente não entende, né? A gente não tinha... O cidadão brasileiro que chegou dos anos 90 até 2005 não tinha tanta informação. Não, era all. Thiago, sabe quando a gente assistia ao Jornal Nacional? Não sei se você lembra. A gente alugava fita cassete. O Jornal Nacional alugava 7 fitas que chegavam uma semana depois. Então, nossas notícias eram uma semana, já tinha acontecido no mundo. Né? O Fantástico era de uma semana anterior. Mas tava valendo a pena ainda, pelo menos estava informado, isso que eu não assistia. E o pior é que você achava que tava em dias. Quando você falava, morreu fulano. Cara, morreu, mas quando você já viu, já tinha morrido uma semana antes. Já entendeu? tinha sepultado. Aí você tava chorando ali, já tinha acabado aquele negócio. Que loucura, cara. Que loucura, que mundo era aquele. Cara, faltava informação e hoje a gente tem acesso de informação. Como que você vê esse mundo que a gente vive hoje aí, com esse excesso de informação relativo com aquela época que a gente não tinha informação? Thiago, eu vejo que são 2 problemas, né? São 2 extremos. A falta de informação, ela te traz em um confinamento, você fica limitado, mas eu acredito que você sofra menos, porque aquilo que você não vê, você não deseja. Né? A gente não tinha esse acesso a essa informação, mas também não desejava tanto, né? Sim. Nossa vida era mais simples. Comprar um boizinho, umas terrinhas, um trem qualquer ali. Tanto é que você vê que naquela época... A galera não desenvolvia rápido desse jeito. Não, a ideologia daquela época era ir na América, juntar um dinheirinho para comprar uma terrinha, comprar umas vaquinhas, comprar um carrinho, e, às vezes uma casinha na cidade e partir. Né? Que naquela época a maioria das pessoas ficava aqui 5, no máximo 10 anos, e o negócio era vir buscar o ouro e voltar para casa. Né? Então, por quê? Porque eles se alimentavam daquilo que eles tinham visto no Brasil. Eles trabalhavam esses 5, 10 anos baseado naquilo que eles viram no Brasil. Cara, você falou uma coisa aí que eu bato na tecla o tempo inteiro. Você já parou para pensar de onde que vem o desejo? Desejo vem da sua necessidade. E como que você vai ter necessidade de algo que você não conhece? É simples. E hoje, muita informação e muita necessidade que não está alinhada com seus valores. Desejos que não são seus, foram plantados na sua cabeça. Isso que eu vejo. 100%. Tanto é que eu gosto de comentar com o meu pessoal que o mundo não é aquilo que você pensa, o mundo é aquilo que você vê. Isso. Aquilo que você viu, aquilo que você foi exposto, né, Thiago? Para que você precisa disso? Eu quero ou eu preciso? Rapaz, essa semana eu tô passando um processo interno de reorganizar meus tênis. Não, sério. Porque eu comecei... Lembra que eu te falei que os últimos 2 anos a minha vida tava, né, meia
desorganizada, vamos colocar assim. E nessa desorganização aí, eu coloquei tudo no lugar. E coloquei no lugar e fui olhar e falei, cara, eu tenho 3 pares do mesmo tênis separado pela casa. E você vira e fala, cara, de onde que vem isso? Certo? Esse excesso de coisas. Naquela época a gente não tinha isso, a gente tinha um par de tênis. Era um só. Era. E tinha que durar. Desnecessário. E é incrível você falar isso. Aí você chegou... Qual foi o seu primeiro trabalho que você lembra dos primeiros dólares que você estava dividindo aquela casa com 7 pessoas ali? Cara, foi incrível. Eu cheguei 5 horas da tarde e naquela época as pessoas andavam no corredor, batendo as portas e perguntando e gritando. E aí, tem brasileiro aí? Tem brasileiro aí? Ou seja, chegou alguém, porque tinha aquela demanda muito grande de funcionários. Né? As empresas de limpeza comercial, as empresas de dishwashers, restaurantes, cozinheiros, aquela loucura, né? A carpintaria, o landscape. Então eu cheguei 5 horas da tarde e já chegou uma galera batendo na porta lá e caçando gente para trabalhar. E meu cunhado tinha acabado de chegar e aquela muvuca, o cara falou assim, tem 2 aqui, tem 2 fresquinhos aqui. E já arrastou a gente assim, então tá 11 horas eu passo pra pegar eles, hein? Já passou no mesmo dia, 11 horas da noite, pra limpar cinema. A gente foi limpar o AMC Theater ali em Framingham. 11 horas da noite já saímos, já tudo perdido, igual, sabe, o que aconteceu, vim fazer o quê, limpar, como é que é isso, daquela coisa, e nem descansou da viagem ainda, já... E quanto que ganhava a hora? Batimos, cara, acho que era média de $7 a hora. Incrível. A felicidade que já tava aqui, o negócio tava você funcionando. tava com a cabeça toda assim, sabe, aquele E você veio com a esposa? de emoções. Não, a gente veio namorando. Com compromisso de casamento. Ah, certo. Né? A gente era muito jovem, ela também muito jovem. E aí eu falei, vamos na frente e depois eu te levo. Nesse depois eu te levo, achei que fosse mais fácil. Falei assim, vou chegar lá, vou encher o bolso Quando você de viu bola. lá 7 caras no quarto, você vai demorar um cadinho. Cara, vai. Eu falei, meu amor, segura a peteca aí, não arruma outro não. Vai demorar um tiquinho mais aí, né, Thiago? Falei, cara, esse negócio aqui é mais embaixo. Vou ter que ralar um pouco mais, tá? Eu conversei bastante com ela. Falei assim, a gente vai conseguir, vamos tentar. E como é que você conversava com ela? Cara, era aquele WhatsApp? cartãozinho. WhatsApp? I wish! Caraca, velho, era o cartãozinho, lembra do cartãozinho? Lembro. Você comprava $5, raspava, só que só dava uma ligação. Falava que você poderia falar 1 hora, mas se você desligasse o telefone, se ligar de novo, já tinha comido seu crédito. Já tinha comido. Aquela peleja. Aí você pegava o cartão, eu dividia com meu cunhado. Porque a gente ligava, ele falava com a minha irmã e eu já falava com a minha noiva namorada. Aí eu falava, ficava as duas lá vai na lá linha. pra casa, entendeu? Porque se desligar o telefone, o cartão não funciona mais. Então você vai lá pra casa e vamos conversar todo mundo ao mesmo tempo. Aí ficava dividindo 20 minutinhos e ele vigiando pra mim se eu não ia passar do tempo. Porque se desligasse, entendeu? Cara, então foi assim, foi esse período aí de desafiador. Essa comunicação era por cartão e às vezes você falava ali 1 vez por semana, 2 vezes no máximo, porque você tinha outras prioridades, né? Então você tinha que cuidar. E aí a gente, era isso, era a época do cartãozão mesmo, você tinha que marcar uma hora. Com quanto tempo que você trocou de roommate? Que a esposa veio? Cara, é o seguinte, a gente teve a sorte de sair desse apartamento de 1 quarto, nós já estávamos... Tinha 7, chegou mais 2, foi pra 9. Que isso? 9 pessoas. 1 quarto, cozinha e um banheiro? 1 quarto, cozinha e banheiro. E o sabão era o mesmo? Quando tinha, né, Thiago? Quando tinha. Sabe onde era o melhor lugar do apartamento? O melhor lugar prime. A escada do lado de fora? Não, sabe onde era? O closet. O closet? Sério, o closet, porque era o único lugar que tinha escurinho, que você poderia deitar e ninguém passar em cima de você. Sim. Porque era aquela loucura, pessoas entrando e saindo, porque eram horários diferentes, schedules diferentes, e neguinho cozinhando na cozinha, aquele cheirão de frango frito. Aquela gordura lá, né? Gordura, cara. O alho queimando. Aí quando você achava um buraquinho dentro do closet, você pulava pra dentro. Então era ali. E com 2 semanas, nós fomos convidados a se retirar do apartamento. Muita gente. O dono descobriu. Tava aquela farra ali. Aí, foi, que é isso? Tem mais gente entrando aí do que a Maspaica ali, de carro passando. Eu falei, não. Aí correu com a gente saiu dali, cada um se esparramou. Um foi morar em carro, foi dormir no carro, outro foi pra casa de amigos, e aí a gente foi... A gente achou um outro quarto, um help, né? Em um outro quarto. E tava chegando frio, cara. Nossa, foi um período bem desafiador. Aí você foi pra quantos roommates dessa vez? Não, aí no caso foi mais fácil. A gente achou um quarto, uma pessoa que morava em um apartamento de 1 quarto, porém era só ele mais um.
Ah, certo. Entendeu? Então era só 2 pessoas. Aí você foi dividir com 2, você ficou 3. Eu, meu cunhado, foi dividir com 2. Ah, então ficou 4 4. ainda. 4 em um quarto. 4 em um quarto. Quanto que era o aluguel nessa época? Cara, eu não lembro. Saiu de 9 pra 4. 9 para 4, tá vendo lucro, Já né? melhorou. Menos da metade. Já Menos da metade. A chance de ser pisada era menor. A gente foi pro chão, né? Dormia no chão, colchonetinho pequenininho no chão. E loucura, aí nós cara. encostávamos as costas um no outro, porque não dava. Se eu deitasse no colchão inteiro, ele ia pro chão. Sim. E se ele deitasse no colchão inteiro, eu ia pro chão. Nossa. Então nós encostávamos ali as costas e foi tocando aquilo ali Pelo até... menos aquecia no inverno quando esfriou. Aquecia no inverno, cara. As E casas foi velhas. quanto tempo até você dar aquela estabilizada? Cara, foi assim, Tiagão, foi o primeiro ano, foi bem desafiador. Bem desafiador. Por quê? Por quê? Primeiro a barreira da língua, né? Primeiro a barreira da língua. Com 30 dias eu falei assim, cara, não dá pra ficar nesse país sem falar essa língua. Tem que aprender um pouquinho desse negócio. A importância Da integração língua, cultural e educação. Cultural, 100%. Quando eu cheguei, eu já vi, cara, o que eu tenho que fazer para mudar esse estilo? Eu não posso continuar assim. Eu falei, cara, um dia eu vou morrer aqui. Eu falei, eu não vou morrer aqui, porque eu tava trabalhando 90 horas por semana e cheio de, sabe, cansaço físico, emocional, e deu alguns furuncos ainda embaixo das minhas axilas e no meu joelho, que é aqueles furuncos que não abrem, Sim. que não tem a ponta. Sim. Um dia eu passei muito mal no trabalho, tive que ir no médico, o cara teve que abrir com bisturi, Sim. porque não pega anestesia. Então foi um Sim. período muito desafiador. Caraca. Aquele conjunto de coisas. O estresse fez estresse, o seu corpo ele reagir aflorou, de uma reagiu, e eu falei assim, cara, eu preciso reinventar esse negócio, tá errado. Eu não vou aguentar ficar aqui desse jeito. Certo. Aí onde eu procurei, né, stretch it, o máximo possível, tentei esticar ali uma forma de sair daquela vida. E uma delas que eu descobri era através de um documento. Cara, se você pegar um documento, um social, você faz um curso e aí você vai para a escola, aprende o inglês e você vai se aperfeiçoando e você vai entrando na cultura. Boa. Com 30 dias eu estava saindo de um restaurante, eu era dishwasher, lavador de pratos. 1h30 da manhã, saindo do restaurante, o policial me para. Uau. Dentro do estacionamento. E aí eu falei assim, cara, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu não tinha nada, não tava entendendo nada. E só que ele me viu de uniforme e falou assim, olha, eu trabalho ali, ele me identificou onde trabalhou, deixou eu embora. Falou assim, mas olha, você precisa tirar uma carteira. E, na verdade, eu tinha acabado de tirar minha carteira, mas era de outro estado, da Virgínia. Certo. Você precisa mudar lá para cá. Certo. Eu identifiquei 2 coisas. Eu precisava estar legal dentro do estado e eu precisava dominar a língua. Não tinha como. Eu falei assim, cara, se eu quiser mudar de vida, eu preciso estar apto, legal aqui dentro e eu preciso entender como funcionam essas coisas aqui. E aí, pra quem tá acompanhando aí agora, eu vou dar uma paradinha. Esse aqui, ó, são 2 fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Número 1, você tem que buscar essa forma de se legalizar aqui. Número 2, você tem que estudar inglês, tem que dominar a língua. Acessar a cultura. E terceiro, a integração cultural, não é assimilação, né? Você trazer o que tem de melhor do Brasil e se integrar no que tem de melhor aqui. Não tem ninguém melhor, né, Thiago, para adaptar como brasileiro, cara. O brasileiro é o ninja. Tem gente resistente. Você já viu? Mas é que ignorância, assiste a novela né? até hoje. É ignorância também, né, Thiago? Orgulho. Pô, orgulho. Entendeu? Tipo, não mas quer um desligar bom do brasileiro, negócio, aquele mas que é humilde, ele entra e sai, né? rápido. Ele Aí você entra e fez sai. isso. Aí você foi correr atrás do inglês. Cara, parti pra escola, trabalhando 90 horas por semana. Separei 2 noites pra ir pra escola e fazia tarefas à noite, todos os dias, até 3 horas da manhã. Chegava em casa mais ou menos meia-noite, 1h da manhã. E ficava até 3 horas da manhã fazendo as atividades para mim catch up, para aprender um pouco mais rápido essa língua. Então foi assim, cara, foi tão mágico. Por quê? A necessidade também ela faz a pessoa, né? Faz o sapo pular, né? Naquela época, Thiago, até para você ligar para uma companhia de seguro ou para um carro, para você fazer uma consulta médica, você tinha que pagar alguém para ir com você. Não, e não tinha opção nem de espanhol. Não tinha. Não tinha. Você tinha que pagar alguém. E era $20 pro cara fazer uma ligação pra você. Eu ganhava 6,75 por hora, cara. Aí eu pagava $20 pro cara fazer uma ligação pra mim. Eu falei, tá errado. Eu tenho que trabalhar 3 horas pra esse cara fazer uma ligação de 2 minutos pra mim. Para um cable, pedir um TV a cabo, alguma coisa. Aí eu falei assim, cara, tá errado esse negócio. Aí eu falei, você precisa mudar, entendeu? Aí foi onde a gente começou a mudar essa dinâmica. E eu Foi falei, correr atrás mesmo da educação, precisa do correr atrás. Com 6 meses de América, 2 coisas andou, Thiago. Com 6 meses eu já não precisava mais de intérprete.
Boa. Com 6 meses eu já conseguia alugar apartamento eu mesmo, já conseguia me virar no hospital, conseguia me virar em seguradoras. Mas você fez a coisa certa. Pô, você tirou o seu tempo ali e investiu em você mesmo. E o maior investimento que o imigrante faz, ou o ser humano faz, é nele mesmo. Exatamente. E aí com isso o que aconteceu? Eu coloquei as duas coisas andarem ao mesmo tempo. Que eu estava em três propósitos. Primeiro, aprender a língua. Segundo, o processo migratório. E terceiro, trazer a minha noivinha. Sim. Entendeu? Então, o processo da minha noivinha acaba ficando esticado um pouquinho mais do que a gente queria. Por quê? Porque eu estava priorizando a nossa plataforma. Correto. Que era aprender essa língua e era legalizar. Com 45 dias de América, Thiago. Sabe, incrível que pareça, foi um milagre. 45 dias de América, meu processo migratório já estava dentro da imigração. Mas como que aconteceu isso? Cara, é um milagre, cara. Muito doido isso daí. Na primeira semana que eu estava aqui, quando eu estava trabalhando num restaurante chamado Legal Seafood, quando eu machuquei por causa dos furuncos, fiquei 3 dias em casa, impossibilidade de andar. Por eu ter ficado 3 dias em casa, eles mandaram embora. Eu falei, não, se você não vem trabalhar, você tá fora. Falei, cara, eu não consigo pisar no chão. Tava com drenagem no joelho, aquelas coisas todas. Sim. Aí, quando passou os 3 dias, ele falou assim, não tenho mais vaga aqui em Framingham. Eu tenho vaga em Walpole. Aí eu fui pro outro restaurante de Walpole. Quando eu cheguei lá, na minha primeira semana de trabalho, apareceu um cara lá com um brasileiro para limpar o hood, o sistema de ventilação da cozinha. Quando ele passou, já era quase meia-noite, ele falou assim, Brazuca! Eu falei, Brazuca? Ele falou assim, aí, daqui a pouco eu volto aí. Aí voltou, tava lá na dish, lavando prato, aquela correria, papapá. Ele voltou e sentou assim na mesa, assim, batendo o pezinho assim. Falou assim, cara, você veio com visto? Eu falei assim, vim com visto. Aí ele falou assim, por que você não legaliza? Eu falei assim, como assim? Legalizar? Porque eu já tinha feito algumas perguntas antes e ninguém falava que era possível. Eu falei, não legaliza mais. Ninguém legaliza, não se pega mais social, não tem mais essa mordomia aqui. Não tem jeito. Eu falei, não, cara, get a BOA. Tem que ter um jeito. Aí esse cara falou assim, por que você não legaliza? Na hora acendeu a chama. Eu falei, cara, é o que eu mais quero. Eu quero mudar de vida. Sim. Eu preciso sair desse turbilhão de coisas. E às vezes a gente precisa estar cercado das pessoas certas. Cara, né? É uma palavra. Esse cara... E agora eu volto o poder da mentoria. 100%, né? Mentor, todo mundo precisa. Outro fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam é esse, cara. O ser humano, né, Thiago? Cara, sem você ter as pessoas certas em volta de você, dá errado. Quando você anda, o que a pessoa te fala, o que ela te alimenta. Lembra? Minha avó falava muito isso, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. 100%. Tem uma outra fala que eu passo pra minha menininha de 5 anos, ela não entende ainda, mas um dia eu tenho esperança que ela vai entender. Em matemática é bem simples. Se você faz parte de um grupo de 5 amigos, cada um dos seus amigos é 10 e você é 0. Certo? Você tá ali, ó, 10, 10, 10, 40. Certo? Qual que é a média de vocês? Faz as contas pra você ver. Cara, você vai estar naquela média alta ali, ó, 5 vezes 9, né? Dá o quê? Dá 45. 5 vezes 8, 40. Você tá na média de 8. Frau. Se você for 5, você já aumentou essa média ali um pouquinho para 8 ponto alguma coisa, certo? Ou seja, só o fato de você ser o pior no grupo dos melhores já te eleva na média ponderada. É o grupo que você tá, cara. Já não te adianta. alavanca. Yeah. Não adianta. Te alavanca, 100%. Entendeu? 100%. E aí, se você for 6, 7, 8 e estiver ali em cima, você vai chegar naquela média ali, ó, dos seus 9 para cima, entende? E muita gente não entende isso. Yeah. É a fonte que te alimenta, né, Thiago? É o que você ouve, vê, escuta. E aí você escutou isso do cara e acendeu a fogueira. Na hora. Quando esse cara falou isso pra mim, eu comecei a lavar, não é mais 10 pratos por segundo, eu passei a lavar 50 pratos por segundo, virei uma máquina. Ele falou assim, cara, fala mais. Aí ele ia e voltava, porque ele trabalhava e voltava. Ele falou assim, cara, fala o seguinte, você fala inglês? Eu falei assim, não, cheguei agora. Ele falou assim, ó, eu também não falo direito não, mas se você quiser, segunda-feira eu te levo lá. Quando é que você off? Eu falei, segunda. Eu te levo no advogado, tem um advogado ali em Boston. Cara, esse cara foi incrível, Thiago. Esse cara, assim, ele parou do tempo dele, do dia de off dele, pegou o dia de off meu, ele me levou em Boston. Naquela época não tinha secretária brasileira nos escritórios. Ele, com o inglês dele quebrado, foi comigo ali no advogado. Conversamos ali com o advogado, saímos do advogado com toda a minha aplicação pro meu pessoal do restaurante assinar para mim. Trouxe ele, eu tinha já feito alguns poucos amigos dentro da cozinha, brasileiros que falavam inglês. E conversei com esse brasileiro no dia seguinte, quando eu voltei na terça-feira, com um pacote já. Um pacote todinho já do processo de migratório pro meu patrão assinar. Eu falei pro esse amigo meu, Nilton,
cara, conversa com o patrão pra mim aí que eu preciso que ele assine pra mim, cara, ser meu sponsor. Aí o brasileiro sempre gosta de pôr um pouco de banca, né? Fala assim, ó, será que você vai merecer isso? Você não vai dar trabalho pro pessoal aí, não? Eu falei, não, cara, eu tô precisando trabalhar e tô precisando legalizar. Aí ele foi e falou com um dos diretores da rede. Como sempre esteve em falta funcionários nessas redes de restaurante, até hoje é assim, né? A mão de obra escassa. E na hora o cara assinou pra mim. Então eu já deixei com ele o papel. Naquela semana ele assinou. Na semana seguinte eu levei para o advogado. E com 45 dias de América, eu recebi uma carta confirmando que o meu processo já estava dentro da imigração. Então isso para mim foi fantástico. Com média de 6 meses chegou o meu Work Authorization. Isso, cara. Aquela época era boa, né? Nossa, cara, foi fantástico. A vida era... Tinha suas dificuldades e as suas vantagens. Ainda tinha desafios, né? Sim. Sempre teve muitos Sempre desafios. A diferença é que parece que você tinha menos distrações e você focava naquilo e você ia até terminar aquilo. Hoje em dia requer uma disciplina maior. Muito mais. Porque você vê ali a foto do cara no Instagram ali com aquele filtro, você fala, não, minha vida é uma merda, mas o cara só mostra coisa boa. Só mostra aquilo. E isso já responde aquela outra pergunta sua, diferença na época que não tinha acesso à informação e hoje com acesso de informação. Sim. Naquela época você focava mais. Você lembra que eu tinha 3 muita opção. propósitos? Eu tinha propósito um de aprender inglês, legalização e o quê? Trazer a minha patroinha. Então eu foquei nessas 3 pernas. Hoje quase impossível você focar em 3 coisas. Hoje tem 300 coisas para você focar. Hoje você tem que filtrar qual das milhões e milhares de coisas que você tem que cortar diariamente. Né? Você já acorda com um turbilhão de informação. Sim. Então, aquilo que você projetou no dia anterior, no dia seguinte, cara, para você pick up again, aquilo que você pensou ontem, não é você pensou 6 meses atrás, ontem, já tem 1 milhão de coisas te tirando aquilo, para desfazer aquilo que você já projetou no dia anterior. Então é complicado. É complexo hoje em dia. É muito complexo. Eu falo porque eu pulo de projeto para projeto às vezes durante o dia e falo assim, para mudar o raciocínio do financeiro pro operacional, pro marketing, pro outra necessidade, pro sinistro. Cara, você tem que você tem que aguentar a porrada. É muita porrada, que é muito barulho. E disciplina, né? Você tem que desenvolver uma disciplina nesse mundo de hoje. Porque tem que ser forte, principalmente se o cara quiser empreender, porque... Esse mundo de fake news, esse fake news ele não vem como fake, ele vem como good news, ele vem como verdade. E vem quase sempre com verdade absoluta. Não, fake news ele é perigoso. Esse 1 milhão de coisas aí, né? Vida fácil. Mas voltando lá pra essa situação, aí você trouxe o amor. Cara, aí demorou o quê? Eu demorei 1 ano e 3 meses. Pra trazer o amor? Pra trazer o meu amorzinho. Caraca, foi rápido demais. Cara, hoje olhando pro cenário, né? Que esse tempo que a gente tá aqui foi rápido. Mas pra mim foi uma eternidade. Você tá louco. Na época, imagina, a gente ficar longe de quem a gente ama. A gente tinha muito apoio, né, cara? Então, assim, eu e ela, a gente se conectou muito, né? Muitas promessas. A gente programou no futuro muito curto, muito rápido e para algo muito duradouro. Que legal. Cara. Então a gente precisava muito um do outro, né? Sim. Por exemplo, a gente veio de um background muito difícil. Nós viemos de um background de pais separados, certo. Famílias separadas, em relacionamentos quebrados. Sim. E nós não tínhamos referências positivas. Sim. O que a gente fez? A gente não sabe o que fazer de certo, Sim. mas pelo menos sabemos o que não fazer Sim. de errado. Certo. Então a gente pegou aquilo que a gente sabia que não podia fazer. E não repetiu. E falou assim, cara, isso aqui a gente não pode fazer. Certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprender um novo e vigiando para que não aconteça isso aqui. Que legal, cara. Aí ela chegou aqui, uma senhorinha de 17 aninhos. Ela tinha 17. Caraca, mano. Fui buscar a Luciana de Framingham, eu lembro até hoje, cara, de tênisinho, pezinho desse tamanhozinho, 2 crianças ali. Falei assim, agora? O cara entregou pra mim. Você já tinha filhos? Não. Ah, tá. Ela, a criança. 2 crianças você. Falei, nós dois. Tá. Aí eu falei assim, cara, casei. Porque eu casei no Brasil. Sim. Eu aqui e ela lá, pelo Sim. correio. Mãe. Tem como casar pelo correio? Essa é novidade agora. Mandou o contrato, ela assinou o contrato e efetivou. Aí é amor de verdade, hein? Cara, foi muito desafiador nosso início, Thiago. A gente não tinha o apoio dos nossos pais. Sim. A minha mãe, sim. A minha sogra até então, não. Até porque eu era muito jovem, ela também. Sim. Você fala loucura.
Um cara do outro lado do mundo que eu nem conheço essa ideia. Tipo, era muita coisa pra processar. E no Brasil também, no Brasil também eu não tinha aquela maturidade. Sim. Você sabe que jovem é jovem. Você tava na pecuária. Jovem é jovem. Lá no Mato Grosso. Então, jovem é jovem. Então, pra você... Tava indo pro show do Zezé de Camargo e Luciano. Cara, pra você provar que você mudou, É. até seus amigos não acreditam até você provar. Ao contrário. Eu sou exemplo vívido disso. Eu sou um enigma pra muita gente, porque eu já fui muito É errado. o improvável, né? Improvável. É o improvável. Eu nasci em setembro. Outubro, meu pai foi assassinado. Era leiteiro, num assalto. E aí eu cresci muito rebelde, com muito ódio, porque eu não entendia o que aconteceu com meu pai. Meu Deus. Então eu fiz muita coisa errada na minha juventude, que era a minha forma, meu catalisador de me expressar. Então, não semelhante a você, né, que o divórcio afeta assim as crianças, Muito. não tem como, afeta a família. Pra mim, a perda do meu pai me afetou muito. Pra você ter uma noção, meu sonho era servir o exército, ir pro Special Ops e voltar e vingar o que aconteceu com meu pai. Eu cresci com isso, com essa raiva dentro. Uau. Sem entender. Uau. E você cresce, né, enquanto você não consegue, Ressignificar isso, né, Thiago? não tem liberdade. Não tem liberdade. E aí, quando as pessoas te verem como adultos, aí é onde que entra. Thomas Jefferson, uma vez falou uma coisa interessante, um dos fundadores dos Estados Unidos. Thomas Jefferson falou o seguinte: a jaqueta que te serve quando você é uma criança, não te serve quando você é um homem. Muitas vezes as pessoas estão te julgando pelos seus erros de criança. Ou seja, olha pra mim com a jaqueta que eu uso hoje, não com a jaqueta de moleque que eu era antes. E o mais interessante da América é que George Washington sempre acreditou que o homem comum podia mudar. Por isso que esse país é o que é hoje. Acredito. Na capacidade da mudança, da evolução. Olha só, você chegou, 9 pessoas, 4, 1 ano e meio. Cara, já tava com o sonho americano na mão. Já estava com um cenário diferente, né? Não, sonho americano na mão. Um cenário diferente. É. Não foi o sonho que você teve, mas, tipo, sensacional. Estava ingressando em uma... num Porque o novo estilo documento é de o primeiro vida. passo, já abriu as portas. Novo estilo de vida, 100%. E aí vocês dois chegou, casado pelo correio, foi pra onde? Cara, aí... Mas não tava, foi dividir quarto. Não, aí nesse período eu já tava me preparando, né? Porque naquela época você não achava apartamento para alugar. Não. Você comprava um direito de aluguel. Era cabuloso, eu lembro. Você pagava. É. Você ficava vigiando quem ia embora. O pessoal não alugava, não. O cara falava, daqui 1 ano eu vou embora. Aí você fala assim, velho, toma aqui 500 e passa a vaga pra mim, cara. Passa o apartamento pra Passa a mim. vaga pra mim. A vaga. É. O direito de alugar. Aí você comprava a vaga. Eu lembro que um amigo meu tinha uma casa. Ele tinha comprado uma casa recentemente. De 2 famílias. E embaixo no basement, ele tava reformando aquele basementzinho. Tetozinho baixinho. Cara, uma arapucazinha. Bonitinho, mas, cara, não cabia mais do que 2 pessoas pequenas, igual eu e minha esposa mesmo, não. Cara, aí aquilo eu fiquei vigiando aquele apartamentinho dele durante a construção inteira. A gente trabalhava junto no mercado, em supermercado, que eu trabalhava 2 empregos. E eu fiquei vigiando aquele negócio com ele. E eu falava assim, cara, aluga pra mim. Aluga pra mim, a minha esposa tá chegando. Aluga pra mim, aluga pra mim, aluga pra mim. E eu consegui, cara, pela influência, pela amizade, porque não se conseguia. Já tinha, a concorrência era muito alta. Então eu consegui alugar esse apartamentinho que era no basement. É um quarto, uma sala, uma cozinha, Thiago, que cabia só nós 2. Sim. E um banheirinho que entrava 1 por 1. Eu já morei num desses. Mas aquilo, só de estar ali privado seu, era Uma um paz. sonho. O que aconteceu? Tinha um quarto, tinha a sala. Sim. Eu trouxe o meu cunhado comigo por uns dias. Pra tirar ele onde ele tava, até ele achar um outro lugar. E deu super certo. Ficou com a gente uns dias, ela achou um outro lugar e ficou eu e ela ali, sabe? Porque a gente era só nós 2, não tinha criança, não tinha nada. Então aqui na terra do tio Sam, você nunca teve o seu próprio quarto. Não. Você sempre dividiu com alguém até hoje. Até hoje eu dividido com alguém. Exatamente. Divido com ela. Tem um amigo nosso, Jason Santana, que fala que ele nunca teve o próprio quarto a vida inteira, que ele cresceu com o irmão, então ele dividia quarto desde criança, veio pra cá, Até dividiu casar. quarto com um monte de gente, casou e continua dividindo o quarto. Eu tô nessa situação aí. Tô bem assim, Thiago. Boa, cara. E aí vocês começaram a construir a vida junto. Cara, eu lembro, cara, que aí a gente começou nesse apartamentinho legal. Eu convidei um casal de amigos pra tomar um café lá em casa, aí não tinha xícara pra nós 4. Aí esse amigo meu saiu, foi lá e comprou um conjuntinho de 8 xícaras pra nós. E aí a gente, aquela alegria, cara, início de tudo. Tudo é flores, né? Era tudo novidade. Você celebrava cada conquista.
E a gente, Como deve, né? A gente não esquece, sabe? Até hoje, a gratidão por esse casal que nos doou 8 xícaras. Qual que é a importância de celebrar as pequenas conquistas, cara? Ai, cara, é mágico, né, Thiago? Gratidão, né? Acho que a gratidão, ele abre portas. Ela te faz ver o que você é, faz ver o que você tem, te faz valorizar, né? Te cria plataformas para você pisar mais sólido, né? Controla a sua ansiedade. Você desfruta do seu ser, do seu presente. Eu acredito que... Importante isso, né? Que a gratidão, ela é mágica. Bom demais. É algo divino, né? E isso ajuda a pessoa a crescer, né? Muito. E aí você continuou trabalhando 2, 3, 4 empregos, cara grato ali, construindo a vida. Quando que deu aquele pontapé que você falou assim, cara, eu tenho que começar meu negócio? Cara, foi assim, meus 3 primeiros anos foram muito desafiador, aquela troca de emprego, aquela porque tinha muita concorrência. Chegou a trabalhar 3 empregos no mesmo 3 dia? empregos, já cheguei a Tinha trabalhar. um part-time e 2 full-time? 2 full-time e um part-time. Cara, é uma loucura, 3 empregos, é aquela loucura, 90, 100 horas por semana. E aquela instabilidade, você não tinha criado ainda vínculo e nem valor. Sim. Né? Hoje a gente não tinha aquela informação, né, Thiago? Não tinha acesso à informação. Aquele senso de entendimento. O pai te convidava pra você ir na casa dele, você botava no GPS e ia, como é que era? Meu Deus, convidava você pra ir na casa dele, você tinha que sair 3 horas antes de casa. Pegava o livrão, né, o bookzão, e partia. Cara, eu tenho que comprar um mapa daquele pra colocar aqui nessa mesa do podcast pra mostrar pro pessoal como que era o mapa, né? Tem que achar. E engraçado, só pra... Dentro dessa parte do mapa aqui, uma historinha rápida, eu fui trabalhar numa empresa de trocar pneu, ali em Neirik. Me jogaram numa vanzinha de 1930, super antiga, bagunçada, e eu ia trocar pneu, atender socorro, esses EIs da vida aí. Ah, sim. Só que não tinha telefone na época. Os celulares estavam entrando, não tinha celular, não era acesso ao celular. O cara mandava o dispatch como? Dava o endereço? Rádio, aquele BX. Aquele barulhão, aquela coisa. O rádio da polícia, o modelo daquele Cara, ali. aquele modelo ali. Tinha um dispatcher, né? Um office, um americano chapadão. O cara só vivia chapado e drogado mesmo, sabe? Você entrava lá, aqueles rednecks, sabe? Cara, que loucura. Fumação de tanto jogar videogame. Ele ficava jogando videogame o dia inteiro no dispatcher. E fumação de maconha o dia inteiro, cara. Se você entrasse lá, você já saía de lá do apado. Já saía de lá do apado. Cara, naquela vanzão, naquele frio, Thiago, aquele invernão brabo, cara, e o cara mandava um dispatch pra você, você tinha que pegar um papel comum, um guardanapo. Pra ir. Não tinha estrutura nenhuma, chave de fenda. Hoje não, hoje é na máquina, os caras trocam os caminhões. Não, de bateria ainda. Bateria, os caras não Vral. encosta a caminhonetona lá. Já pegou aqueles parafusos, como é que fala, encravado lá, que não sai? Parafuso encravado, e quando você chegava lá, era aquelas chaves de código. Sim. E quem que achava o diria código? pra você que o cara tinha aquilo, cara? O dono nem sabia onde que tava. Nem sabia que existia aquilo, cara. Ah, Thiago, não, pior ainda, ainda tava antes, até você descobrir onde é que tava esse carro. Primeiro pra você pegar esse endereço. Wall Street. Que isso, cara? E você tentava adivinhar o nome. Caraca. Adivinhar o nome, pra depois você tentar achar esse nome no book. Pegava o bookzão, cadernão. Ó, a inovação aí, já podia ter um pager, né? Já mandava o endereço já pelo pager. Já chegava a mensagenzinha, cara, um pagerzinho já tinha, né, o pager. Já tinha o pager na época. E não usava, não tinha tecnologia nenhuma, não tinha nenhuma, cara, incrível. Aí, cara, aí você tinha que adivinhar a cidade, adivinhar a rua, adivinhar o local e se locomover da onde você tá. Pra trocar de cidade, você tem que trocar de página, né? Não, sim. Vai trocando de página. Cara, tinha dica pra igual aqui, esse endereço aqui, ó, 424 da Salem. Se você errar, vai bater lá em Medford. Você vai pra outro Salem. Em outra cidade. Aconteceu quantas vezes? Cheguei, tô rodando igual um doido e não acho o carro. E o cara ligando lá pra central, e o cara brabo no rádio. E, cara, que loucura. Às vezes, assim, Thiagão, eu jogava o book assim no colo e dá vontade de chorar, cara. Pois é, e hoje em dia os caras falaram não dirige com o telefone. Naquela época você dirigia com o mapa, com o copo de café e com o rádio na mão. Era assim, eu diria que um verdadeiro alterofilismo, né? Que você tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aqui em Boston é normal você ver o cara também fazendo a barba no trânsito, né? Já viu? Escovando dente, cara. Escovando os dentes aí. É uma loucura. Mulher se maquiando. Conta aí. Como é que foi o
esse processo de desenvolvimento do seu vocabulário? Porque você continuou estudando inglês ou você foi aprendendo a cada indústria? Como que você fez? Sim, eu continuei estudando inglês e depois de 6 meses eu já me vi um pouco mais inteirado na sociedade americana. Isso me ajudou muito. 6 meses? Depois de 6 meses eu já conseguia Caraca, me tem um inteirar. primeiro bodega que até hoje ele não se inteirou. Mas hoje tá complicado, né? Hoje essa mistura de brasileiros, as pessoas não têm mais tanta necessidade, né, Thiago? Ué, não sai do lago de Leominster? Hoje a necessidade é outra, né? Eles preferem ficar na comunidade do que sair pra fora, né? É desnecessário, né? Não precisa. Hoje não precisa. É culpa do Kiko, É lá o no Kiko, Mineirão. é. Facilitou a vida. É mais ou menos isso. O Kiko, uma hora, não vai trazer ele aqui também. Então 6 que meses. com 3 anos... Com 3 anos eu já estava cansado de ficar pulando de galho em galho. Eu falei assim, cara, eu preciso de algo diferente. Nesse que eu preciso de algo diferente, um amigo meu falou assim, cara, eu trabalho numa fazendinha, um amigão meu. E o meu patrão americano tá abrindo uma companhia de landscape. E tá precisando de funcionar. Você não tem interesse, não? Eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, eu tô topando tudo, eu quero algo novo. Eu topo. Pode falar pro seu patrão lá que eu vou trabalhar com ele. Conversou com ele, na outra semana eu comecei no landscape do zero, não sabia nada sobre isso. E, cara, esse patrão começou a contratar, começou a andar. Com 3 meses, por causa do meu inglês, ele já me colocou cuidando dos peão. Uau. Né, pra comunicar com os peãozinhos ali. A importância da língua, né? A língua, Já foi promovido. 100%. Vral. Automático. Aí já ganhando mais. E já ganhando um pouco mais. Boa. Com 6 meses, o patrão saiu da empresa. E ficou só nos bastidores e eu comecei a tomar conta da empresa dele toda. Ué, bom demais, hein? Cara, e uma loucura. Eu tive que aprender aquilo que eu tinha que aprender em anos, Thiago. Eu tive empresa era de quê? De landscape e hardscape. De hardscape. E foi crescendo muito. O cara Boa. injetou muita grana. Sim. O cara tinha muito dinheiro. Sim. Então essa empresa, dentro de um ano, ela já fazia landscape, hardscape e fazia asphalt paving. Ô, minha avó tá acompanhando nós aí. Explica pra ela o que é landscape e hardscape. Verdade, acaba esquecendo. Ela tá lá... né? Não, porque ela tá lá em São Miguel do Passa Quatro lá. Explica pra dona Anitta aí, que ela assiste. Dona Anitta, desculpa aí, já acaba esquecendo no vocabulário, né? É a jardinagem, né? O landscape é a jardinagem e a parte do hardscape é aquelas partes que faz calçada, faz escada, faz Tudo de pedra do lado faz de esses fora. muros bonitos de pedra que as pessoas veem nos filmes, né? Essas coisas assim. E também a parte de asfalto. Aí começou a fazer asfalto também. Aí a gente começou a fazer asfalto também nessa companhia americana. Então a gente Cara, saiu... expandiu muito, hein? Expandiu muito. A gente saiu de eu e mais um E a empresa existe até hoje? para 22 funcionários. Não mais, porque o cara já ficou velho, Vendeu passou e tal, para frente, só fora, já estava aposentado Boa, quando ele boa, iniciou. boa. Então, com 2 anos que eu fiquei ali, Thiago, eu já entrei com aquele desejo de aprender. Então eu tive que aprender, porque ele chegava nos projetos, me jogava lá com aquele monte de equipamentos que fechavam a rua, 20 e tantos funcionários, me mostrava o que fazer e sumia. Eu tinha que me virar nos 30. Por que ele fazia isso? Cara, eu, honestamente falando pra você, eu não entendi nada até hoje. As coisas aconteceram muito rápido. Eu tive que aprender nos 30, com a mão na massa mesmo. Eu tive que aprender a mexer com caminhão, dirigir trailer, dirigir máquina. Você não tinha que aprender. Quem disse que muita gente... Quantas pessoas que trabalham pra você até hoje que não aprendeu? Que não tá contigo mais? Não é? Esse é o diferencial. Se você não pegou essa visão aí, volta de novo, escuta o que ele estava falando antes e presta atenção. Eu tinha que aprender. Ele não tinha que aprender. Ele sabia que para ele manter aquela posição, crescer, se desenvolver, aumentar, melhorar sua qualidade de vida, você estava sempre em desenvolvimento. Sempre. Acho que o maior erro do imigrante aqui é que ele não quer se desenvolver. Ontem eu tive uma conversa com uma profissional que tem a capacidade de fazer o serviço. Ela chegou para mim, nunca fiz isso, eu tenho medo de errar e de te atrapalhar. E olha, não vou citar o nome, a mulher tem 14 anos de planejamento financeiro da IBM. Uau. O projeto que eu passei para ela, um analista da Tufts faz para mim. Uau. Um moleque que tá tipo dois estágios só. Só porque a insegurança e não ter que desenvolver. Incrível. Mas continue, não gostei. É porque é tão importante isso. Sim. Ele só te deu essa responsabilidade porque você tava naquela vibração de desenvolvimento 100%, pessoal, cara. 100%. Olha a galera que trabalha contigo, aquele que o cara cresce, você confia, você fala assim, cara, esse cara aqui eu quero do meu lado. Thiago, e era incrível, cara. Era uma força que vinha, que eu falava assim, meu Deus, de onde vem? 4 horas da manhã, eu tava no office já.
Uau. 4 horas da manhã. Oi. Às 6 horas da manhã eu liberar 12 turmas. Sim. O schedule tinha que estar pronto para 12 turmas. Caramba. Eles partiam. E quando era 5 horas da tarde, eu estava no office de volta, depois de correr o field o dia inteiro, o campo, para estar de volta no escritório, para recepcionar todo mundo e fechar o dia. Às vezes eu ia embora para casa 8, 9, às vezes 10 horas da noite. Para estar de volta de novo, às 4 da manhã no dia seguinte. Aí, por que o cara te dava? Deu sorte? Hã? Sorte, né? Cara, com 2 anos eu não aguentei. Eu só aguentei 2 anos. É, burnout. Não, pior que não foi isso. 2 anos o desejo de empreender, Fazer abrir o meu seu próprio negócio. Eu queria mais. Falei assim, cara, eu quero mais e não era o Sabe quê? quantos anos? Eu tô 46. Mas na época? Eu tinha 22. Muita energia. Muita energia. Aí, cara, quando eu aguentei 2 anos, eu falei assim, cara, eu preciso... Por quê? Porque aí eu aprendi dali, Thiago, aprendi dali como cortar uma grama até você trabalhar com uma escavadeira gigante, fazer todo tipo de escavação, porque eu fui exposto a isso. Sim. A pressão natural, né? Você já pegou sua certificação de hidráulico na mão. Assim, na prática. E a gente lidava com muita coisa, era muito projeto, era muita coisa. Então você viu, e eu tinha acesso tanto aos clientes, de resolver problemas de clientes, acesso também ao desenvolvimento da empresa operacional, de comprar máquinas. Pode revelar um segredo aqui, cara? Você me trouxe uma memória que eu não lembrava. Aos 18 para 19 anos de idade, quando eu queria mudar de vida, eu fui atrás de uma certificação hidráulica para dirigir retroescavadeira. Uau! Era o meu sonho na época. Nunca concluí. Mas eu fui estudar como que eu pegava a licença para dirigir uma retroescavadeira. Uau! Porque eu falei, cara, eu não quero ficar nessa. Uau! Falei, é o desejo de crescer, né? Cara, e é isso. Nunca concluí, mas... O desejo estava ali. É. Não entendi o porquê, mas você simplesmente não queria parar, cara, ficar onde estava. Você tá louco? Os caras ganhavam $40 a hora dirigindo aquilo ali, público, naquela época. Porque, tipo, o salário dos caras é bom. É verdade. Um ar-condicionado. Verdade. Cara, isso aí era meu sonho. Sei que na eu época. quero chegar nesse nível aí, eu tô no trono. Aí continua. Não, mas é uma memória que eu não lembrava, cara. É fato. É fato. É esse desejo, essa engrenagem, né? Esse Que eu fui desejo trabalhar de orelha seca, sabe? Pra construir parede de Walmart. Durei meio-dia, pedi pra sair. Você tá doido. Fui carregar, sabe aquelas latão de tinta cheio de massa de concreto? Meu Deus, cara. Carregava 2 daquele e depois os tijolos que vinha na paleta lá em cima no andaime. O cara falei, né, irmão, não é pra mim não. Não. Complicado. Eu admiro muito os caras que fazem isso, porque Incrível. a galera não entende. É pesado. É pesado. E a mão do cara parece uma pata de vaca, né? Que ele pega aquele tijolo ali assim, tapa aqui, aquela colher de pedreiro desse tamanho, vral do outro lado. E outra, por ser por hora, a pressão é constante, né? Isso é louco, você tem que produtividade. produzir. Porque ele não é pra qualquer um, não. Tem que produzir. Quando chega de tarde, você tá todo, cara. Não tocar no seu corpo ali, tá doloroso, tá dolorido. E aí, aquela formiguinha sua de empreender 2 anos ali no... Cara, não pau aguentei. Nos últimos 6 meses pra entrar esses 2 anos, eu comecei a passar mal, comecei a emagrecer, não dormia, aquela ansiedade pra sair. Aí eu comecei a fazer o quê? Pesquisa de mercado. Como? Conversar com pessoas. Conversar com os empresários que eu já tava tendo acesso. Pesquisa de mercado. De onde você tirou essa ideia? Cara, do nada. Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender isso com alguém. Na frente da minha casa onde eu morava, tinha um cara construindo uma mansão. Esse cara me incomodava, que ele chegava lá no bom sentido. Ele chegava lá todo de casacão preto, todo invocado numa Mercedes preta, toda chique, sapatinho brilhoso, pra acompanhar a obra. Eu falei assim, deve ser o dono da casa. Eu preciso chegar esse cara. Aí eu fui vigiando ele. Um dia que ele chegou de tarde pra checar a casa, eu corri lá e cerquei ele. Comecei a bater papo com ele. Falei, eu moro aqui e tal, trabalho nessa empresa aqui e tal. E ele se apresentou, o cara super gente boa, era um libanês. Aí, cara, ele me deu a atenção toda. Eu falei assim, brother, coisa linda, essa casa sua maravilhosa, coisa grande e tal. Aí eu falei assim, cara, posso... Ganhei a atenção desse cara. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou assim, claro. Ele falou assim... Eu falei assim, por que os libaneses, os árabes, Nossa, eles, sei onde você tá indo. eles entram aqui pro mundo do empreendedorismo e eles se dão tão bem. se dão tão bem. Os gregos, os libaneses. Eu falei assim, o que vocês fazem? Qual que é o diferencial? 100%. Essa foi a minha pergunta. O que vocês fazem diferente que a gente não faz? Sei onde você tá indo. Cara, eu levei uma lenhada, velho. Que isso eu carrego até hoje.
eu tava em transição, lembra? Sim. Eu tava buscando uma forma Sim. de sair. Só que Sim. por que você não Sim. sai? Medo Sim. de dar errado. Correto. Medo do desconhecido. Certo. Né? Eu fui buscando, agregando informação. Esse cara falou pra mim, falou assim, é simples. Porque porque o brasileiro, quando quer juntar $10 mil, ele trabalha um ano inteiro para juntar $10 mil para abrir um negócio de $100 mil. O árabe, nós libaneses, quando queremos juntar $10 mil, a gente junta 1.000 e pega 9 emprestado do banco. Correto. A gente não espera um ano para juntar $10 mil. Alavanca. E quando queremos $100 mil, a gente junta $10 mil. E arranca $100 mil do banco. Ele falou assim, quer um exemplo? Eu falei assim, por favor. Ele falou assim, essa casa aqui custa alguns milhões de dólares, certo? Eu falei, sabe quanto que tem meu aqui dessa casa? Eu falei assim, não, 0. Tudo do banco. Alavancado. Aí ele falou assim, tá vendo essa Mercedes aqui? Eu falei, sim. Tiago, 20 e tantos anos atrás, quem andava de Mercedes, Tiago? Sim. Eu trabalhei para um grego nessa época. Quem andava de Mercedes, quem comprava carro novo, você tá doido? Ninguém comprava carro novo naquela época, não. Nossos carros eram de 1930, vai pedrada. Ele falou, tá vendo essa Mercedes aí? Eu falei, sim. Sabe quanto que eu dei nela, meu? Eu falei assim, não. Ele falou, 0. É do banco. Ele falou assim, eu tenho lojas de joalherias em Boston. Você sabe quanto que é meu de lá? Eu falei assim, não. Eu falei assim, nada. Tudo é do banco. Então eu uso o acesso que o mercado já tem, que aqui existe. Cara, que loucura. Aquilo pra mim soou como uma bomba, Thiago. Uma bomba. E aí caiu a ficha. Caiu a ficha. Aí o que aconteceu? O que eu tive um entendimento ali? Claro, mediante várias pessoas que eu vinha conversando, aquela ali foi que fechou como uma luva pra mim. Aí eu falei assim, cara, então eu não preciso, isso significa que eu não preciso esperar mais 10 anos para mim juntar um dinheiro para mim montar minha companhia. Eu vou usar as estratégias que esse cara tá usando. Crédito. Aí o que eu fiz? Eu corri. Começou a entender como é que crédito funcionava antes do YouTube existir. Antes de existir, eu já trabalhando no meu crédito, eu sabia que eu tinha crédito. Não tinha dinheiro, mas tinha crédito. Eu falei, o que eu preciso? Eu preciso de crédito para adquirir os equipamentos e preciso de trabalho, só isso que eu preciso. Aí eu fui para uma área totalmente contrária do meu patrão, para não ter conflito de interesse, para ele nunca ver que eu fiz aquilo para prejudicar ele, que era algo que eu estava atrás do meu sonho. Honrou o cara. Aí o que acontece? Diferente do que muita gente faz aqui, né? Felizmente. Ontem eu falei sobre isso nos meus stories, estava meio chateado. Ontem fala o seguinte, cara. Querer o que os outros têm é bom. Isso é um tipo de inveja boa. Querer o que você vê que o seu vizinho tem é bom. É bom isso. Não é inveja ruim. Querer o que você tem é normal. O ruim é eu querer que você não tenha. Exatamente. Aí é que está o erro da inveja. Porque lembra que a gente falou mais cedo do desejo, que vem da necessidade? A necessidade precisa de ter algo para você visualizar. Isso é inveja, mas é inveja boa. Eu quero isso. Agora, eu tenho que querer que a pessoa não tenha para que eu tenha? Aí é que está o erro. Exatamente. A maldade. São as raízes da inveja, né, Thiago? Isso aí é complicado. Mata o cara no ninho, né? É beber o veneno e querer que o outro morra, né? Complicado. Complicado. E aí você foi para outro segmento. Qual segmento que você foi, cara? Cara, aí o que aconteceu? Eu tava quando eu tive esse insight de que eu não precisava de dinheiro, mas eu precisava de uma estratégia, eu montei a estratégia. Passei 6 meses montando a estratégia. Abri a minha empresa, abri o logo, já comecei a arrumar meus uniformes pro jardinagem, empresa de jardinagem, certo? Fui na Ford, tirei um caminhão com 0 de entrada. Fui na Caterpillar, tirei uma Bobcat, uma máquina. Com 0 de entrada. Fui na Home Depot, comprei um trailinho baratinho. Montei as minhas ferramentas e dei o anúncio pro cara que eu ia sair. Eu saí em setembro de 1900. E quanto dinheiro você tinha para começar a empresa na época, cara? Eu tinha dinheiro pra caramba, Thiago. Você tinha poupado já? Eu tinha se preparado? Eu tinha dinheiro pra caramba. Na minha conta bancária tinha $700. Uau. Loucura, hein? Que isso. Eu não tinha dinheiro. O que eu tinha? Coragem. Convicção. Coragem. Eu acreditava na minha visão.
E como é que você fazia o pagamento do aluguel e das máquinas, do caminhão? Cara, o que aconteceu? Eu tinha tanta convicção que isso ia dar certo, que se eu não fizesse ia ser pior. A minha convicção era tão certa de que ia dar certo, que se eu falasse assim, não vai dar certo se eu não fizer. Pra muita gente é chamar de loucura, né? Essa palavra que eu mais ouvi. Sabe, quando eu comecei a minha empresa? Setembro de 2004. Setembro, você sabe que novembro já é inverno. Sim. Nós tínhamos 3 meses só para trabalhar. Ou seja, eu estava na boca de entrar no inverno. Sim. Inverno, sabe? Mas Bobcat já removia neve. Mas no trabalho de jardinagem não para, né? Não para, Aí o que eu fiz? Peguei 2 contratos, assinei o contrato, estava fechado, posso começar? Beleza. Deu aviso prévio para o meu ex-patrão, deu o tempo necessário para ele. Sim. E fui, comprei esses equipamentos. Cara, peguei os pedreiros e pulei nesses 2 projetos. Esses 2 projetos de 3 meses me deu a lucratividade do ano inteiro. Que você ganhava no outro lugar. Eu ganhava no outro lugar em 3 meses. Que isso. Cara. E me deu estrutura para passar o inverno tranquilo. Que benção. E pôr o caminhão e a Bobcat para rapar neve. Aí sim. Ali eu iniciei o processo também de rapagem de neve comercial. Caramba. Foi ali que iniciou tudo. Aí no ano seguinte, eu com aquela garra, aquela vontade, muita energia, e fui trabalhando, cara. No ano seguinte, fui aumentando a minha equipe. Aí aquilo que eu aprendi, eu comecei a replicar na minha empresa. Certo. Da parte de jardinagem, eu passei para a parte de construção. Da parte de construção, eu montei uma empresa de asfalto. E aí nós estamos lidando no segmento das 3 coisas, que era a jardinagem, a parte de construção e asfalto. Boa. Mas aí você passou uma dificuldade, velho. A crise de 2008, 2009, como que isso te impactou? Cara, aí que foi incrível. Aí que foi a mágica. Conte-me. 2008, 2009, 2007, 8 e 9 foi o período, né, dessa bolha imobiliária, esse conflito mundial que ocorreu. Não foi no mundo mesmo, né? Começou na América, mas que se expandiu para toda parte do mundo. O que aconteceu naquela época? A América estava muito elitizada naquela época. Sim. Os americanos estavam muito estragados, né? Eles estavam muito spoiled. Eles estavam o quê? Acostumados a gastar muito. Não, o povo torrava dinheiro. Você lembra que... Mas não tá tão diferente hoje não, viu? Mas é porque voltou, a pandemia mudou a dinâmica, né? Não, a gente tá gastando aí 280 bilhões de dólares por mês e esse dinheiro vai acabar agora em janeiro. Você sabia disso? Não. O cara do Citadel falou isso. Sensacional. Ele falou assim que durante o Covid a gente teve uma... É muito, muito importante isso aí você falar, porque o CEO do Citadel deu uma apresentação e falou que a gente jogou mais ou menos 3,5 trilhões de dólares no mercado, que foi 2 vezes a mais do que a gente gastou na Segunda Guerra Mundial. Incrível. E esse dinheiro ficou parado em demanda, né? Porque a galera não gastou dinheiro durante, o consumidor não gastou dinheiro durante tempo. a pandemia. Então esse consumo ele está sendo executado agora, está acontecendo mensalmente. Ele quebrou os meses e falou que até janeiro do ano que vem a gente tem uma média de 200 a 300 bilhões de dólares de consumo mensal. Mas essa poupança está acabando. Uau. E aí é onde que vem o próximo problema. Entendeu? Mas enfim, aí tá. Pessoal mal acostumado, igual tá hoje. Todo mundo, ó... A galera gastando. Eu quero fazer uma piscina na minha casa. Quanto que é? 200 mil dólares, não tem problema não. Não, pra fazer uma piscina hoje numa casa, quanto tempo tem que esperar? Ixi, 1 ano, 2 anos. Loucura, cara. O negócio tá fora da curva de novo. Aí os caras, inclusive os rich towns, né? As cidades mais desenvolvidas, mais ricas, eles estavam acostumados a gastar muito dinheiro. Então o que eles pegavam? Até então... Os top dos contractors, os contratistas mais tops, mais caros, cada um elitizado. Não, eu quero aquela empresa tal. Aqui é um mundo assim, né? O nome irlandês lá. Você tá fazendo com quem? Tô fazendo com fulano de tal, meu jardim. Eu tô fazendo com fulano de tal. Tinha uns arquiteto. Eu tô fazendo com aqueles arquitetos. Era isso. Então eles achavam isso bonito, entendeu? Mas quando veio a crise, o que aconteceu, Thiago? Ué, você vê a crise, você diminuiu o bolso, vai ter que diminuir o desejo. Vai ter que filtrar os desejos. Só que eles estavam ainda acostumados a consumirem. Porém, não tinha mais aquele poder de compra para consumir com os big guys. Então, os caras grandes começaram a sair do mercado. Porque começaram a ser cortados. Não tinha mais condições de bancá-los. Não tinha aquela demanda, né? Só que as pessoas continuavam ainda com aquele desejo de gastar. Eles não tinham como pagar 100 mil dólares para ter um jardim com aquela empresa cara,
mas tinha 60 mil para contratar um Daltos Construction da vida. Então, não deixavam de fazer. Não tinha como pagar 100 mil. Mas não ia mais naquele... Não ia mais naqueles caras grandes. Aí muitos percebeu, depois de muito tempo, que os brasileiros é que faziam o trabalho, né? Aí o que acontece? Aí eles aprenderam, os americanos, uma nova dinâmica de barganha. Eles descobriram que existe. Aí começaram a contratar as menores empresas. Certo. Aí onde que aconteceu? Onde entrou a Daltos Construction na fita. Eu não tinha toda essa estrutura que esses caras tinham para cobrar 100 mil, mas eu tinha uma base, uma experiência fantástica, que eu fazia o mesmo trabalho por 60 mil. Porque o meu overhead era muito mais baixo. A minha empresa era muito mais simples. E o que aconteceu? Nós começamos a esparramar, cara, como pão. Sim. Sabe? Nosso nome foi soprado. E você trabalhava o estado inteiro ou você tinha uma área geográfica que você focava? Eu tinha uma área, uma região da grande Boston que eu ficava. Sim, que era seu pão com manteiga. Que era o meu pão com manteiga. Isso. Então nós chegamos assim, 2008, 2009, 7, 8 e 9, Thiago. Até 2000, esses 3 anos de crise, foi os anos que a gente mais trabalhou na nossa vida até hoje. Foram os 3 anos mais prósperos da nossa vida. Amém. Da nossa história da companhia. Por causa dessa transição. Soprou. Sim. Nós nos tornamos um produto desejável. Que brasileiro é bom pra isso, né, cara? A gente sabe reinventar, né? Você reinventa, entendeu? Aí com isso foi muito bom pra nós. Aí quando foi 2010, a gente já tava mais estável, 2011, 2012. Aí as coisas mudaram, entendeu? Então essa crise pra nós foi assim... É o que a gente precisava, Thiago. Um pão com manteiga mesmo. Cara, e você chegou a ter alguma dificuldade nesse processo? Você já chegou a quebrar alguma vez? Já teve, tipo assim, qual foi a parte mais difícil que você passou? Agora, problemas tivemos, Thiago. Um problema grande que eu tive, que eu falo pra galera, principalmente por nós termos 2 nacionalidades. Certo. Né? Hoje eu já vivo mais na América, no Brasil, mas sou brasileiro eternamente. Sim. Então, o que acontece? Quando você vem do Brasil, você não consegue desvincular o Brasil de você. Sim. Né? Até porque muitas coisas você não quer desvincular mesmo. Sim. Só que isso pode te trazer conflitos. Muitos. Isso te traz o quê? Isso deixa você dividido. Sim. Queira ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar. É uma encruzilhada que todos vão ter que enxergar um dia e vai ter que tomar uma decisão. Aí que mora o problema, Thiago. 2012, quando eu tive conflitos da minha infância. Que tinha coisas que eu queria, mas eu não tinha acesso. Então, quando eu cheguei à minha fase adulta, eu não conseguia ressignificar. É igual um brinquedo. A gente continua sendo criança. O que muda é o brinquedo. Né? E o que você fez? Aí, o que eu fiz? Que nessa época, eu tive conflitos e tive 2 visões. 2 visões significa uma divisão. E quando se tem uma divisão, o reino não prospera. Foi onde eu estava muito bem aqui, mas eu me perdi com algumas decisões e eu comecei a empreender no Brasil. Não foi o problema de ter empreendido no Brasil. O problema foi que eu não busquei conhecer a cultura de um empreendedor no Brasil. Sim. Porque eu não sabia empreender no Brasil. Eu vi muito jovem, eu aprendi a empreender na América. Sim. Então eu estava levando para o Brasil a cultura americana. E, cara, é uma adaptação, né? Cara, aí eu levei lenhada, Thiago. Foi 2 anos. E você foi fazer o que no Brasil? Cara, eu fui empreender. Eu montei um ciclo, né? Eu queria mexer com construção, aluguéis de casa e fazenda e comércio. Mas muita coisa ao mesmo tempo. Eu tentei montar uma roda. Sim, um grupo. Para que um grupo, uma alimentasse o outro. É. Só que eu não achei pessoas para seguir essa visão. Não, você não tinha liderança. Entendeu? Eu não conseguia entender essa visão. As pessoas entravam só para explorar. E me explorou muito, roubou muito, trouxe muita confusão. E eu quase quebrei. Por quê? Porque eu tive que dar atenção àquilo que eu estava fazendo por 2 anos. Fiquei praticamente 2 anos fora do meu controle das minhas empresas aqui, para dar atenção nas empresas do Brasil. Tem um livro maravilhoso, acho que eu não tenho a cópia dele aqui agora, que eu super recomendo para todo mundo. Mas tem um quote desse livro. O nome do livro fala One Thing, a capa é o nome do livro. Uma coisa. Quando você corre atrás de 2 coelhos, você pega quantos? Não tá pegando nenhum. Nenhum. O maior problema do empreendedor é esse. Tá correndo atrás de 2, 3 coelhos ao mesmo tempo. Cara, isso é tão sério, Thiago, isso é tão perigoso que pessoas caem nessas mazelas constantemente. Caem nessas mazelas constantemente.
Então isso é muito perigoso. Isso é um alerta que a pessoa tem que tomar cuidado. Tem. E principalmente quando os seus negócios estão bem. É aí que aparece a oportunidade. Sempre tem aquele amigo para te chamar para investir no negócio. Cara, investimento que requer operacional, sai fora, que vai dar merda. Vai dar merda mesmo e dá grande. Eu já tive esses aprendizados também, quase quebrei, cara. E se você não abrir o olho... Quando eu acordei já em 2014, eu falei assim, cara, vou quebrar. Só sangrando. Vou quebrar. Tava sangrando a minha empresa aqui, os funcionários aqui dando problema. E no Brasil, sabe, as coisas desandando. Eu falei assim, cara, eu preciso voltar para minhas raízes. Se você puder dar um conselho para um empreendedor brasileiro de sucesso na terra do Tio Sam, o que você falaria para ele sobre isso? Cuida das suas emoções. Porque enganoso é o coração do homem. Nem tudo que você quer é o que você queria. O que muda no homem é só o brinquedo. O homem sempre gosta de brincar. E o que ele acha que ele quer, nem sempre é o que ele quer. Eu quero uma fazendinha, só quero uma fazendinha lá no Brasil, umas vaquinhas, e um negocinho, aí eu tô tranquilo. É nada, isso já foi, se você queria quando você era menino. Eu só quero um negocinho lá assim, e eu compro uma chacrinha, eu compro um negocinho, eu só quero isso. É nada. Você tá enganando você mesmo. Contando historinha pra ti Contando mesmo. historinha pra você mesmo. Você entra, quando você colocou o pé, você não sai mais. Mas a maioria dos caras é fodão, cara, é emoção. Eu não tenho problema com isso não, eu sou bruto. Preciso disso não. Isso é onde as pessoas não entendem, Eu né, sou Thiago? aroeira, cascudo. Comigo é fácil, acontece. E paga pra ver, e paga pra ver. E paga caro, né? Paga Você vê caro. muito empreendedor brasileiro sobe e desce aqui. Os caras sobem de escadinha e desce de elevador. O empreendedor brasileiro, com as emoções fracas aqui, ele sobe de escadinha, desce de elevador. 100%, cara. Desce rápido. 100%. É o que a gente mais vê, sabe? É uma das coisas que a gente mais tem se preocupado. Porque aconteceu, Thiago, e eu demorei de 2014 a 2019, cara. Demora pra voltar. Pra recuperar. Porrada. Dói. Cara, foi complicado retomar as rédeas pra mim pegar de volta o controle. E a autoestima, né? Como é que impactou? Não, arrebenta. O cara vai down. E tanto é que me levou, né, 2019, a dar parada, dar uma ressignificada, entender um pouco mais sobre essa área das emoções, porque eu falei, cara, não dá, não consigo sozinho. Não vai. Só na porrada na mão não vai, na força do braço não vai. Tem um conselho que eu dou pra muito empreendedor, é o seguinte, cara. O que te trouxe até aqui não vai te levar pra onde você quer chegar. Ou seja, as ferramentas que você tem nessa caixa de ferramenta que te trouxe para você até onde você chegou aqui hoje não vai te levar aonde você quer chegar amanhã. Ou seja, o que a BRZ, que é um dos nossos patrocinadores que faz isso aqui acontecer, precisa de mim daqui 3 anos, eu não sou essa pessoa ainda. Então tem que me preparar para mim chegar lá. Ou eu tenho que sair fora e tenho que contratar alguém para fazer isso. Porque o que eu consegui fazer até hoje não é o que precisa de mim para mim chegar até lá. 100%. E muito empreendedor não entende isso. Não entende? Não. Eu aprendi assim, vou morrer assim. Cara, não, vai morrer assim. Vai morrer assim. Vai piorar, cara. Vai ficar pior do que tá. Tem uma frase baseada nisso também, Thiago, que eu carrego comigo, que eu aprendi, que fala assim, ó, o que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já o teria. Então é baseado naquilo que você falou. É o que você não, o que você sabe te trouxe até aqui. E é o que você ainda não sabe que vai te levar adiante. Exatamente isso. O que eu não tenho Sim. é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já o teria. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele esquece que ele chega a um certo ponto na vida que ele vai bater no teto de bronze. E esse teto de bronze não está relacionado ao seu derredor. Não. Está relacionado ao seu interior. Isso chama-se lack of knowledge, é o seu espaço, o seu limite de conhecimento. Então você tem que ter essa humildade de reconhecer que você precisa se reconstruir, reformatar, abrir o espaço para conhecer coisas novas, pessoas novas, Sim. novos ambientes, ecossistemas novos, entendeu? ambientes, que é o ecossistema. E isso eu entendi em 2019, Thiago. Eu não aguentava mais. 2018 terminei o ano muito enfadado, cara. Cara, que história sensacional. Muito enfadado. E hoje você tá na área de construção, tá na área de construção de casas para investimento. Explica aí o que o Daltz Construction faz hoje. A gente vai chegando no final aqui, cara. Essa história é tão linda. Ó, peço desculpa para vocês que a gente passou
daquela 1 hora, mas esse bate-papo tá tão gostoso que, assim, a gente vai encerrando aqui nos próximos 10 minutos. Eu quero entender mais hoje do Dalton Construction. O que você faz, aonde você tá e para onde você tá indo nesses próximos... Cara, legal. Então, a Dalton Construction, ela não para de inovar. Certo. Porque somos pessoas vivas e dinâmicas e que vivemos em um ecossistema também muito vivo, né? Sim. A gente saiu, né? A gente continuou crescendo, continuou mudando, continuou atendendo a demanda e a gente passou da parte de jardinagem, a parte de construção externa, a parte de asfalto, a gente começou a mexer com reformas de casa. E dessas reformas de casa, a gente passou a ter 2 segmentos, reformas de casas para clientes e começamos a reformar nossos próprios imóveis. E aí a gente começou a flipar, né, essas casas, e tanto casa single family, que é... O que é flipar, cara? Você compra, né? Compra, reforma e revende, né? Tanto casas singulares quanto casas de multifamílias. Essas casas de multifamílias eu comprava elas em um estado de grande necessidade de reforma, reformava e ficava com ela, alugava. Põe ela para alugar para longo prazo. Minha empresa de construção rodando paralelo. A empresa paralela aqui. Eu passei a atender. Eu diminuí, né? Eu eliminei um certo tempo atrás a parte de jardinagem, a parte de construção externa. Isso foi eliminado. A parte de asfalto, terminei lá atrás. E eu fui migrando para a área de reforma de casa, para clientes e para nós. Até chegarmos a um ponto que a gente precisava tomar uma decisão. Ou ficava com os clientes, ou a gente rompia com os clientes e focava só nos nossos projetos. Certo. A gente passou a focar nos nossos projetos. E aí a gente... tem esse segmento aqui na região de Boston, né, que é a parte de casas de alto padrão, que a gente compra ou casa velha, desmancha e constrói casa nova para vender. Spec house, que chama, né? Essas casas que você compra e você estuda o mercado de acordo com a sua vizinhança e faz padrão de acordo com a necessidade de cada cidade, de cada região. Então nós temos esse segmento aqui em Boston e estamos iniciando uma operação de casas populares na Flórida. Certo. Lá são casas populares, casas single families, né? São casas singulares, casas mais baratas, casas para primeiro morador, pessoas que estão recém-casadas. Famoso FHA. É isso, pessoas que estão iniciando sua... Pra quem tá acompanhando aí, a primeira casa, né? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Da Flórida. É Minha Casa Minha Vida. Porém, né? São casas bacaninhas, casas confortáveis. Então nós estamos com esse segmento hoje, né? E aí a gente tá nessa diversão aí, Thiago. Que legal, cara. Olha, eu vou te falar que a gente nunca tem oportunidade de conhecer a pessoa igual eu conheci aqui hoje. Hoje realmente a oportunidade de conhecer o Dalton. Obrigado. E vocês também, a mesma coisa. Toda vez que a gente conversa, a gente está ali começando a se conhecer e vem alguém e interrompe. Porque a gente está num ciclo, né, de network, então a gente não tem essa afinidade. E me enriqueceu muito conhecer o Dalton mesmo, abrir o capô aí e ver o motor do Dalton, entendeu? Entender o que é que te motiva, o que te carrega, o que te trouxe até aqui, como que você chegou até aqui. Você tem uma história linda, obrigado por dividir ela comigo hoje. Saímos daqui mais ricos. Obrigado. Espero que vocês gostaram, comenta, curte. Cara, eu chego no final, tem algumas perguntinhas que eu gosto sempre de fazer, tá? Qual que foi a maior dificuldade que você passou desde quando você chegou na América? Qual que foi o aprendizado? Para mim foi o choque cultural. Por eu ter vindo de um background muito difícil, né? Um passado muito difícil, muito desafiador. E querer, e aquele conflito de querer e poder. Sempre quis e sempre acreditei que tinha algo mais. Certo. Sabe aquele negócio assim que deve ter algo mais? Certo. Tem que ter algo mais. Certo. Em algum lugar tem que ter um lugar melhor do que esse. Sim. Tem que haver um meio de você... Insatisfeito com o status quo. Muito. Boa. Muito, muito. Para mim foi uma força muito grande. Esse nível de insatisfação, não de ingratidão. Sim, satisfação de mesmo. Insatisfação. Acreditar que existe algo mais. Essa força, Thiago, me carrega até hoje. Boa, cara. E como que ter estudado fez diferença nessa vida sua de empreendedorismo, nessa vida da América? Qual a importância de educação para você? 100%. Indiferentemente de religião, o livro sagrado diz que, fala assim, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento.
né? O lack of knowledge. Davi, né? Então, essa falta de conhecimento não quer dizer que você vai ser mais inteligente do que o outro. Porque você não foi nascido para competir com ninguém. Mas você foi nascido para entender e conhecer você um pouco mais. Boa. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais próximo você está do Criador. Boa. Então, como Davi disse, né? Senhor, mostra-me os seus preceitos. Não é os seus conceitos. Conceitos é uma ideia formatada. Certo. E preceitos é a intenção daquela ideia antes dela ser posta na prática. Boa. Ou seja, mostra-me como tu pensas. Boa. Então, quando você parte por esse pressuposto um pouquinho, Tiago, entendendo você vai entender o próximo, você vai poder aplicar mais aquele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deixa eu estar respondendo a minha próxima pergunta. A importância da conexão espiritual com o sucesso do empreendedor. E é Qual que é? 100%. Você precisa entender que, diferentemente de uma religião, acreditar que existe um Criador de todas as coisas, que você faz parte desse ecossistema e você nasceu para governar. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. E coisas nunca são mais importantes que pessoas. Caramba. Inspirador. Conta aí pra gente aí, quem que você se inspirava quando você estava começando? Ou quem que você se inspira hoje? Quem que é o seu mentor? Pode estar vivo, não estar vivo? Aquele ponto de inspiração. Existe um cara para mim, eu sigo vários, eu tenho vários mentores. Eu tenho vários mentores, eu sou um cara muito de escutar, eu amo aprender. Hoje eu aprendi muito com você, Thiago. Grato pela sua vida. Você é um cara inspirador. Obrigado, meu irmão. E tem um cara que me ajudou muito, Thiago. Um período de conflito emocional, espiritual e material. Essas são nossas três bases: espiritual, material e emocional. Sem dúvida. Tem que estar conectado. Plataforma aí, um período de conflito interno, e eu descobri esse cara por um presente de Deus. Amém. Ele chama-se Dr. Miles Monroe. Para mim, é um dos caras mais inteligentes da nossa geração. Uau. Que infelizmente faleceu em 2014 num acidente de avião. Sério. E esse cara, para mim, chama-se... Ele tem a base do equilíbrio entre todas as coisas. Ele define muito bem o papel de um homem aqui na Terra. Tanto na parte espiritual, física e emocional. Diferentemente de religião, porque religião não é espiritualidade. Dr. Miles Monroe. Monroe. Amazing. Ele foi... Evangelista, né? Ele foi mentor de 13 nações, inclusive a nação americana. Interesting. A gente vai colocar o link aí para vocês aí, já coloquei no Google aqui, Entendendo o Propósito da Sua Vida com Dr. Miles Monroe. Acabou. Sensacional. E interessante, do Bahamas. Nunca tinha conhecimento novo aqui. Obrigado por dividir esse conhecimento novo. Tá vendo? A gente sai daqui mais rico mesmo, sem dúvida. E por último, cara, quase por último, né? Qual que é a importância da família na vida do empreendedor? Porque é uma vida solitária. Muito. E qual que é o impacto na família também? Qual que é o imposto do empreendedor? O imposto que a família do empreendedor paga? Cara, é incrível. Pergunta muito forte. Eu diria para você que é tudo, né, Thiago? Eu diria que o sucesso, ele não é pelo que você faz. O sucesso é a intensidade de como você desfruta. Como a gente tem aprendido que a gente tem que crescer, contribuir e desfrutar. Essa é a métrica. Crescer, contribuir e desfrutar. E a família é um presente, como base desse desfrute. Você pode crescer, você pode contribuir e você tem que desfrutar. Que esse livro sagrado fala que o trabalhador, ele é digno do seu salário, ele é o primeiro a gozar dos frutos, né? Certo. Ele é o primeiro a gozar dos frutos. E família, ele já é recompensa dos seus frutos. Então eu acredito que o empreendedor que ele cresce e que ele ao mesmo tempo ele contribui e ao mesmo tempo ele desenvolve a sua família, ele põe a sua família como base. Para mim, esse empreendedor, ele é um cara mais próspero da Terra. Amém, cara.
Uau. Sei que a gente estourou o tempo aqui, agora essa é a última de todas. Eu te expliquei mais cedo o propósito do nosso podcast. Eu acho que você agregou muito pro ethos, né? Pra tese do que eu trago aqui. Imigrante rico não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bufunfa, nem com jato, nem com helicóptero, nem com casa na ilha. Tem a ver com a sua história. É uma definição para mim de riqueza. Você sair de onde você saiu, atingir o que você atingiu, ter chegado onde você chegou e o impacto que você está tendo na vida dos outros hoje, entendeu? Obrigado. Acho que essa é a definição de riqueza, para mim, entendeu? A minha definição de riqueza do Thiago Prado é criar oportunidades para as pessoas em volta de mim. Para você hoje, que já chegou no nível que você chegou, passou dificuldades que você passou e está indo para onde você almeja, qual que é a definição de riqueza para o Dalto? Forte. Poderia falar de várias maneiras. Mas o que eu entendo que riquezas hoje parte de um pressuposto que eu diria que seria habilidades de entender e aplicar diariamente princípios e valores. Ficar dentro do... É você trafegar, não diria perfeição, que nós não somos. Impossível. Nós não somos. E não vai ter como, não adianta você procurar ser que não vai conseguir. Mas você não perde por buscar sempre por caminhar e aplicar dentro dos seus negócios, da sua empresa, da sua vida particular. Naquele momento, Thiago, não tem ninguém olhando para você. Sabe aquele silêncio que não tem ninguém olhando para você? Que é só você e o pai. Aquele silêncio, só você e o barulho das folhas. Aquele momento ali é hora de você discernir quem é você. Que decisão você tomaria? Se você estivesse com a bandeja na sua mão, tomar uma decisão de você fazer entre o certo e o errado, que caminho você seguiria? Então, para mim, quando você chega a esse entendimento de que você consegue dizer não para aquilo que parece ser bom, mas que não é, ou dizer sim para aquilo que mesmo que doa, mas que não vai ferir seus princípios e valores, eu acho que essa habilidade que tem de controlar isso, Cara, é uma riqueza que dinheiro não compra. compra não, cara. E não é fácil, não. Não. Parece as palavras lindas aí, simples. Vou escrever ali meus valores, meus princípios e vou viver dentro deles. Na prática não funciona assim. Querido. É. Mudar dói. E disciplina dói. Disciplina dói. Dói. E dói de uma forma ou de outra. Se você não treina, seu corpo dói. Se você treina, o corpo dói. Queridão, sensacional. Obrigado mesmo, viu, Prazerão. pelo conhecimento. Gente, Obrigado aí que vocês que acompanham o podcast do Japão, da Inglaterra, da Europa, vários lugares, do Brasil. Eu faço com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, é um hobby, cara, uma brincadeira que vai ser o meu legado. Fantástico. Dividir essas histórias, porque imagina se a gente tivesse isso aqui pra gente assistir quando a gente chegou. Meu Deus. Acelerava o processo um pouquinho, né? Meu Deus. Eu pagaria caro uma informação como essa. Acelerava um pouquinho. E olha, se você quer crescer na área de construção, vamos supor, você quer entrar na indústria de landscaping, você quer entrar na indústria de asfalto, do hardscaping, tem várias formas. Você precisa de um mentor, você precisa de um bom contador, você precisa de um bom advogado, certo? Certo. Mas o mais importante disso tudo é o conhecimento. E esse conhecimento, ele vem de duas formas. Ele vem do dia a dia, você tomando porrada cepada, ou você ligar para o Dalto e falar assim, ô Dalto, quanto que você me cobra a hora para você me passar o playbook? Me explica aí como é que você fez. Como que eu faço? Cara, para mim, isso é o mais valioso. Então, para você que pensa de entrar nessa indústria um dia, se tem curiosidade, chama o cara no Instagram, tenta conversar com ele, vai atrás, porque vai te economizar muito. Porque você sabe onde estão os buracos. Verdade. Irmão, valeu mesmo, viu? Até a próxima. Valeu, a gente Thiagão. curte, comenta, manda para quem galera. deveria mandar aí. Não vou pedir mais para você seguir, porque eu espero que você já seguiu. Clica naquele botãozinho e até o próximo, hein? Valeu, galera.